A cura é encontrada no acampamento de outro mundo. As pessoas talentosas elas são fadadas ao sucesso. Com o sucesso vem a responsabilidade a segui-las. Kang Yun amava o sabor da comida. O seu maior sonho era alimentar as pessoas que estivessem com fome. Com isso em mente, ele buscou melhorar suas habilidades culinárias para poder concluir esse objetivo em mente, entrando até nas melhores academias de culinária e sendo graduado com honras lá dentro. Em busca de mais prestígio alimentar, ele começou a competir em vários campeonatos de gastronomia, assim passando a ganhar vários tipos de prêmios com o seu talento e sendo reconhecido por todo mundo. Porém, o peso do reconhecimento foi demais para que ele pudesse aguentar. As pessoas sempre queriam estar com ele ou falar com ele a todo momento, mesmo deixando ele até em situações que ele deveria ser profissional naquele ambiente. Esse assédio constante dos fãs começou a interferir momentaneamente no seu trabalho. Por entender que o seu talento afetava no seu profissionalismo, o mesmo resolveu ir para o interior. O seu avô, depois do falecimento dele, deixou uma propriedade bem lá no interiorzinho para ele. E ele pensava que a vida mais tranquila poderia ajudar a sair desse estresse do mundo diário da vida real. Explicando para o seu amigo que era o seu segurança, que ele ficaria só um pouquinho mais tempo sozinho, só para aliviar um pouco desse estresse, ou pelo menos para ter sua vida ou voltar ao mundo a ter sabor para ele, já que o seu médico explicou para ele que a sua ansiedade acabou afetando o paladar dele, por isso que ele não conseguia mais sentir sabor da comida. Mas talvez se ele desbloqueasse essa causa, o seu paladar ia voltando aos poucos. No momento que o seu segurança havia partido, Yun resolveu explorar mais sobre a vegetação daquele local para saber o que ele poderia colher para plantar ou para depois usar nos seus pratos, assim pegando um táxi para chegar mais longe possível da vegetação. Assim que ele saiu daquele táxi, Yun sentiu uma coisa bem ruim vindo da casa. Mesmo estando com medo, ele resolveu adentrar na casa para saber o que estava acontecendo. Foi quando seus olhos avistaram uma luz que emanava daquele lugar. Mesmo sendo maravilhoso aquele ambiente, o seu corpo foi puxado contra a sua vontade para a luz. No entanto, quando ele despertou seu corpo, ele achou que foi parar em algum lugar para fora da casa. Mas os animais pareciam extremamente estranhos, totalmente diferente do mundo real. Achando que ele havia ficado louco, ele resolveu correr, até que ficou muito escuro para poder continuar andando. E dominado pela fome, ele resolveu fazer alguma coisa para ele comer. Mas mesmo num lugar estranho, o sabor ainda não voltou para sua boca. Deixando sua mente guiar, Yu acabou ouvindo um barulho muito forte vindo dos arbustos. Já esperando a sua morte iminente, uma criatura bem pequena foi até ele e começou a comer tudo que ele tinha ali no prato. Só de imaginar que aquela mãe daquela coisa poderia aparecer a qualquer minuto, já que aquilo poderia ser ou não um filhote, ele ficou esperando a sua morte, até que aquela coisa acabou levando ele de volta para a Terra. O trailer de comida de Doga Gyeok-shun. Essa história contém vários lados, mas vamos focar nos lados principais para poder se encaixar na peça. A inocência é o fato de você confiar mesmo sabendo que aquilo ali poderia ser ou não uma furada. Junho caiu em um golpe perdendo mais ou menos 300 milhões de wons. Tudo que ele juntou na sua vida inteira se perdeu. Observando as despesas chegando e não ter como pagar, ele buscou uma forma de ajuda através de membros da sua família. Porém, aqueles que viviam pedindo a sua ajuda viraram as suas costas no momento que ele pediu ajuda deles. Pelo próprio peso das suas ações, Junho vagou sozinho sem rumo, apenas esperando o universo tirar a única coisa que ainda ele tinha, a sua vida. Em meio àquela noite que não tinha fim, um cheiro bastante bom o guiou até um food truck. Por viver apenas de álcool, mesmo não tinha condições de pagar uma comida decente. Entretanto, o dono daquele food truck aceitou apenas ajudá-lo. Quando seus lábios haviam tocado naquele bolinho, ele sentiu que o mundo voltou a ter cor e voltou a ter sabor. Sabendo que fez algo bom, aquele homem resolveu chamá-lo para ajudá-lo no seu trabalho, assim passando 3 anos junto. Mas a vida e o destino acabou levando o tio da Yuksun. João resolveu manter o seu legado ativo e não abandonar esse ofício que lhe foi ensinado. No entanto, como a sua vida estava no rumo, alguém queria algo que nunca teve. Nancy Rei nasceu num berço de ouro. Ela tinha boa aparência, as pessoas tinham inveja dela, mas tinha algo que ela nunca teve. Uma vida que teria sabor. As pessoas se juntam o tempo todo gostar dela pela sua aprovação. Em meio à sua rebeldia, Nen acabou saindo do carro e fugiu do seu guarda-costa. Por não entender muito sobre o valor do dinheiro e só ter notas altas em suas mãos, a mesma resolveu trabalhar com uma pessoa normal para ver essa experiência. Por sorte do destino, uma loja estava precisando de alguém. No início parecia bem fácil, mas conforme o tempo passava acabou ficando chato. Nancy Yun simplesmente resolveu sair daquele serviço e procurar alguma coisa melhor. Depois de arrumar vários serviços, ela percebeu que estava bem chato, até que a fome guiou ela até um food truck, que era do nosso protagonista, que observou que ela não tinha dinheiro para comprar comida ali naquele momento. Como antes ele recebeu ajuda, agora ele resolveu ajudar ela dessa vez, mas em troca de serviço, é claro. Esse mangá tem várias versões e tem vários diálogos diferentes nele. O nosso protagonista é o Junho, e ele vai passar por várias situações de vida e morte simplesmente porque a Nancy Rei gostou dele. E vai ter outras situações também que vai acontecer conforme a obra vai se desenvolvendo. Então essa história ela é muito mais contada de maneiras e visões diferentes. O Lorde Gourmet do Outro Mundo.
Reclamamos constantemente que o nosso mundo é ruim. Imagina você ir para um local onde as leis são ditadas pelos mais fortes. Quando morremos, esperamos partir para um lugar melhor. Han Jung-min, no momento em que ele abriu seus olhos, no corpo de Dominique, a sua vida mudou completamente. Nesse ambiente brutal, a sua vida foi uma merda. Além das noites sem dormir, torturas e mortes que pareciam normal para essas pessoas, não querendo viver essa merda de vida constante, foi assim que ele se tornou um refugiado de guerra. Apenas querendo fugir do mal, o mesmo vagou sem rumo até achar um lugar melhor. Foi então que ele encontrou Evergreen, uma vila simples de pescadores. Só que esses pescadores são ex-mercenários que resolveram viver uma vida normal. Como nessa era comer bem é só para os nobres, ter algum conhecimento gastronômico era um luxo nesse mundo. Dominique aproveitou disso, já que ele na sua vida anterior era um nutricionista. Saber para que serve cada nutriente da comida é uma qualidade que as pessoas desse mundo ainda vão descobrir. Como ele tem esse conhecimento, para ele é muito fácil. Pela sua dedicação alimentar e sua alta inteligência, Park Collum, chefe da vila, resolveu passar esse cargo para ele. Todo mundo confiava muito nele. Collum explicou para ele que era muito simples. Algumas vezes por mês ele se reúne com o chefe das vilas, casa principal, para falar sobre assuntos e eventos aleatórios que estavam acontecendo na vila. E como o Dominique era bem inteligente, ele ia conseguir fazer isso de maneira muito simples. Achando que era uma coisa muito normal de se fazer, nosso protagonista partiu para a casa do Lorde. Assim como o Collum explicou para ele, exatamente aconteceu. As pessoas estavam falando coisas aleatórias, como o que aconteceu, o que eles iam fazer. Só que uma coisa chamou a atenção do nosso protagonista, sobre o antigo dono das terras. Ele só vivia no quarto dele, mas antes que ele pudesse pensar mais, todos foram chamados para poder comer. Dominique ficou bastante intrigado com a qualidade dos alimentos. Como o chefe daquela casa entendeu que ele também sabia sobre alimentos, resolveu se abrir um pouco mais com ele. E foi aí que ele falou das dores do antigo dono da casa. Explicou que ele teria fortes dores ao anoitecer. Foi então, depois de ouvir isso tudo, nosso protagonista falou que poderia ser gota, uma doença que afeta a pessoa que come muita carne e bebe muito. Por esse ser um tópico muito difícil de entender nesse século, ele simplesmente resolveu deixar para lá e voltar para a sala de reunião. Foi então que, ao caminhar até lá, ele foi sequestrado. Quando o saco foi retirado da sua cabeça, ele soube que quem o sequestrou foi o próprio Theodore Sinclair, o antigo Lorde das Terras. Ele havia ficado bastante intrigado ao saber que o nosso protagonista sabia sobre a sua doença, e até falou para ele que queria que ele ajudasse a tirar essa tal gota dele. E a partir daquele momento, ele disse que nosso protagonista o serviria até essa gota sair dele. Sem nenhum direito de escolha, Dominique aceitou isso. Como nesse mundo as pessoas são bem desconfiadas ao extremo, ele foi vigiado por um soldado pessoal do Lorde. Enquanto fazia o alimento dele, ele era observado e checado, até que finalmente o Lorde sentiu melhoras no seu corpo. Não querendo esperar 4 anos até o Lorde ficar mais forte, nosso protagonista resolveu preparar uma lista de o que o Lorde deveria se alimentar ou não para o chefe da casa. O caçador que quer viver em paz. Sem aviso prévio, há 11 anos atrás, algo surgiu nos céus. Aquilo não era uma visita inocente, pois em sua visita o solo começou a ser banhado em sangue de inocentes, culpados e pessoas que não tinham nada, aquelas que estavam no meio termo. No meio daquele genocídio, algumas pessoas foram selecionadas para poder revidar essa agressão que não era nada justa. Assim surgiu os caçadores, que em pouco tempo reconstruíram um pouco da civilização que havia sobrado. Nem todos tinham esse privilégio de se tornar um caçador. Por isso, quando um caçador Rank S aparecia, era sinônimo de celebração em todo o país. Na Coreia, Yu Jae seria o único Rank S atualmente. Por esconder a sua identidade, ninguém sabia o seu verdadeiro nome. Todos conheciam ele apenas como o caçador mais forte que se apresentava como Jota. Mas nem tudo são flores, pois o seu despertar foi um sinônimo de dor para ele. Foi quando seu pai havia falecido, no dia do juízo final. Depois disso, Yu Jae resolveu se tornar um caçador bem reservado, vivendo a sua vida para os outros, não para ele. Entretanto, ser o mais forte cobra um preço tremendo sobre a sua vida. Você perde literalmente tudo, incluindo a sua paz. E toda vez que eles precisarem de você, você terá que atender. Como por exemplo, um portal rank 5, que daria até para caçadores nível B, que logo virou rank 1, amarelo, de nível catástrofe global. E o Jae, com mais 43 caçadores, foram para lá para fechá-lo. Quando o Jae finalmente saiu daquele inferno sozinho, ele achou que tudo voltaria ao normal, mas algo não parecia certo para ele. Depois de conversar com uma idosa que vendia sopa, ele percebeu e notou uma coisa muito triste na TV. Segundo o caçador de Rank S que estava falando na TV, hoje seria aniversário de 8 anos da morte de JJ e os outros caçadores que haviam morrido para fechar o portal de Rank 1. Só que tinha um pequeno probleminha. O nosso protagonista ele estava vivo, ele não morreu. Quando a sua mente realmente saiu da negação, ele começou a perceber que essa seria a única chance dele ter a vida de paz que ele sempre sonhou em ter.
E se passou 8 anos da sua suposta morte. Em suas lembranças no inferno, Jota se lembrou de uma coisa que deixou ele muito triste depois da morte de um amigo dele, que disse para ele que ele deveria ter uma vida de paz e que ele deveria focar nele mesmo, não simplesmente nos outros, já que ele não precisa carregar o peso de salvar o mundo sozinho. Agora que ninguém sabe que ele está vivo nesse mundo e parece que as pessoas conseguiram evoluir sem ele, Yujai resolveu viver a sua vida ao lado dessa idosa, vendendo sopa com ela. Pena que para ele o mundo não vai querer deixar ele simplesmente ter uma vida normal. Comeu alguma coisa antes de ir. Tudo começa em algum lugar de Seul. Algumas raças de Pelto estavam atacando aquele local. A guilda de despertados convocou vários caçadores para poder defender aquela pequena área. Entretanto, muitos daqueles caçadores não tinham o nível adequado para enfrentar esses Beltos. A maioria já sabendo que metades que estariam presentes ali poderiam morrer, apenas esperando o milagre da morte ser bem mais rápido do que a dor que eles vão enfrentar. Alguém ou algo como se não fosse nada apenas salvou eles, eliminando de uma vez aquela manada de Beltos. Se eles conseguissem fazer os objetivos deles, eles trariam uma pior dor para Seul naquele momento. Um dos membros daquele grupo se perguntou se seu capitão havia feito aquele feito, porém o seu capitão afirmou que quem fez aquilo poderia ser ou não humano, pois as pedras que são retiradas dos monstros para poder trocar por dinheiro foi deixado para trás pelaquela pessoa. Coincidência ou não, aquilo que acabou interferindo matando os Beltas, ou conseguiram parar antes deles destruírem os restaurantes que estavam na frente. Kang Shuo seria o proprietário desse humilde negócio. Por sorte do destino, antes de eliminar os Beltas, ele recolheu um pedaço generoso de carne deles. Assim que ele começou o preparo daquele dia, uma visita acabou aparecendo no seu estabelecimento, que foi o único local que não foi destruído pelos Beltas. Aquela pessoa presente afirmou que ele seria uma pessoa ligada à guilda dos caçadores, e ele foi lá para poder ver como que nosso protagonista estaria, se eles poderiam ajudar ele em alguma coisa, já que ele era o único estabelecimento presente ali. Kang afirmou que sim, que tudo estava normal ali. Assim que aquele convidado estava se retirando, já que tudo parecia normal, Kang o convidou para almoçar no seu restaurante. E depois de informá-lo que o prato geralmente é o que vem no dia, que seria naquele momento o filé de belga, Kang começou a fazer os preparos. Por ser um ótimo cozinheiro, o representante repetiu várias vezes, e depois que o cliente saiu satisfeito, Kang Shuo começou a dizer porque ele era a única pessoa que não saía daquela área que era constantemente atacada pelos monstros. Tudo começou mais ou menos 30 anos atrás. De repente o seu mundo virou de ponta cabeça, após ele ser sugado por um portal, e nesse local onde ele foi convocado, havia vários dragões, e ele precisava todos os dias lutar para sobreviver naquele mundo desconhecido por ele. E depois de muitas lutas intermináveis, Kang superou a força dos dragões, ao ponto de derrotar facilmente o Rei Demônio. Assim que o Rei Demônio caiu, Kang ele conseguiu retornar para a Terra. Ele até pensou que ele teria dia de paz na Terra. Só que quando ele retornou para o seu mundo, agora ele percebeu que as pessoas aqui estavam enfrentando monstros que vinham de portais. Como os seres humanos já estavam dando conta do recado, o mesmo resolveu viver sua vida em paz no seu restaurante e não interferir, ao menos que seja algo circunstancial, ao ponto de levar a vida e a morte de várias pessoas. Então ele vai viver sua vida no seu restaurante, convidando as pessoas para comer ali, e essas pessoas vão ficando mais fortes, como elas vão comendo essas comidas dele, pois o poder de Kang é de nível Deus.